Boa noite, sou Lavínia, sou do 7º período de Matemática da FASP. Hoje iniciaremos nosso estudo sobre o Teorema de Tales de Mileto. Um pouco de sua história. Tales foi o primeiro filósofo do Ocidente. Nasceu na cidade de Mileto, aproximadamente nos anos 125 a.C. Essa cidade ficava na região da Jônia, localizada na Ásia Menor. Tales era um comerciante de sucesso, o que lhe permitiu fazer diversas viagens e conhecer várias culturas diferentes. Estima-se que ele tenha passado por terras egípcias e por diversos povos e cidades do Oriente Médio, o que lhe proporcionou o contato com a matemática e a engenharia egípcias, bem como a astronomia britânica. Os egípcios tinham conhecimento profundo de matemática, o que lhe permitiu construir as pirâmides colossais. Porém, a matemática era apenas uma técnica, utilizada para a construção e ações cotidianas, não sendo elaborada e estudada sistematicamente. Tales, ao trazer a matemática para a Grécia, iniciou um modo de cultivo sistemático do conhecimento matemático, o que lhe proporcionou uma maior precisão para os estudos astronômicos e lhe permitiu formular o Teorema de Tales. Cálculo que na época permitia descobrir a altura de uma pirâmide a partir do comprimento da reta paralela e das retas transversais da construção. Então, essas daqui são as imagens das pirâmides, onde Tales observou que a partir da sombra das pirâmides e a sombra de um objeto, poderia encontrar a altura das pirâmides. O Teorema de Tales é uma teoria aplicada na geometria acerca dos conceitos relacionados entre retas paralelas e transversais. O teorema foi desenvolvido pelo filósofo, astrônomo e matemático grego Tales de Mileto, de 624 a.C. a 558 a.C., por isso recebeu esse nome. O experimento de Tales foi realizado através da observação de uma sombra da pirâmide. A partir disso, ele conseguiu calcular a altura da pirâmide. Considerado o pai da geometria descritiva, Tales contribuiu para os avanços dos estudos de razão e proporção, que até os dias de hoje são utilizados para calcular a distância. Em seus estudos, Tales observou que os raios solares que chegavam à Terra estavam na posição inclinada e eram paralelos. Dessa forma, ele concluiu que havia uma proporcionalidade entre as medidas da sombra e da altura dos objetos. Observe a ilustração. Então, observa-se que nessa figura um objeto de 4 metros de altura projeta uma sombra de 2 metros e um objeto de 3 metros de altura projeta uma sombra de 1,5 metro. Com base nesse esquema, Tales conseguiu medir a altura de uma pirâmide com base no tamanho da sua sombra. Para tal situação, ele percebeu da seguinte forma: fixou uma estaca na areia, mediu as sombras respectivas da pirâmide e da estaca em uma determinada hora do dia e estabeleceu a proporção. A altura da pirâmide sobre a sombra da pirâmide é igual à altura da estaca sobre a sombra da estaca. O teorema de Tales pode ser determinado pela seguinte lei de correspondência: feixes de retas paralelas cortadas ou intersectadas por segmentos transversais formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Para compreender melhor o teorema, observe o esquema representativo a seguir. Nesse exemplo, temos 3 retas paralelas. As retas A, B e C, que são cortadas por 2 retas transversais, as retas R e S. Pela proporcionalidade existente no teorema, temos a seguinte solução: que o segmento AB sobre o segmento BC pertencente à reta R é igual ao segmento AB sobre o segmento BC pertencente à reta S. Vamos praticar. O teorema de
Para compreender melhor o teorema de Tales, observe a figura abaixo. Na figura, as retas transversais U e V interceptam as retas paralelas R, S e T. Os pontos pertencentes à reta U são A, B e C. E na reta V, os pontos M, N e O. Logo, de acordo com o teorema de Tales, o segmento AB sobre BC é igual ao segmento DE sobre EF. Nesse exemplo, temos três retas paralelas à reta RST e elas são cortadas por duas retas transversais, que é a reta U e a outra é a reta V. O teorema diz que quando essas três retas são cortadas por duas retas transversais, elas formam segmentos que são proporcionais. Logo, o segmento AB sobre BC será igual ao segmento DC sobre o segmento. Temos uma proporção onde o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, se a gente multiplicar cruzado, vamos encontrar um valor desconhecido nessa proporção. No exemplo 2, aplicando a proporcionalidade existente no teorema de Tales, determina o valor dos segmentos A, B e BC na ilustração a seguir. Nesse exemplo, temos três retas paralelas, A, B e C, cortadas por duas retas transversais R e S, onde o segmento AB e BC, pertencente à reta R, vale 2x menos 3 e o outro vale x mais 2. E os segmentos pertencentes à reta S, AB e BC, vale respectivamente 5 e 6. Como são três retas paralelas cortadas por duas retas transversais, podemos aplicar o teorema de Tales, onde ele diz que são segmentos proporcionais. Logo, o segmento 2x menos 3 sobre o segmento x mais 2 vai ser igual ao segmento 5 sobre 6. Teremos uma proporção onde podemos multiplicar cruzado. Multiplicando 2x menos 3 por 6 e x mais 2 por 5, teremos 12x menos 18 igual a 5x mais 10. Podemos colocar o x no primeiro membro, onde vai ficar 12x menos 5 igual a 10 mais 18. 12x menos 5x ficará 7x. 10 mais 18, 28. Isolando o x, ficará 28 dividido por 7, então x será 4. Determine o valor de x na figura a seguir. Nessa figura temos três retas paralelas, A, B e C, cortadas por duas retas transversais. O segmento AB, que é 4x mais 8, sobre o segmento BC, que é 4x menos 8, igual ao segmento AB, que é 4x mais 20, sobre o segmento BC, que é 4x. Podemos multiplicar 4x vezes 4x mais 8, igual 4x menos 8 vezes 4x mais 20. Teremos 16x ao quadrado mais 32x, igual a 16x ao quadrado mais 80x menos 32x, igual a 160. Colocamos o x para o primeiro membro. Ficará 16x ao quadrado menos 16x ao quadrado mais 32x menos 80x igual a menos 160. Como temos números com sinais diferentes, somamos e damos o sinal do maior. Teremos menos 16x igual a 160. Logo, podemos dividir 160 por 16, então x será igual a 10. Aplicações do Teorema de Tales. O Teorema de Tales possui diversas aplicações no cotidiano, que deve ser demonstrada a fim de verificar sua importância.
O teorema diz que retas paralelas cortadas por transversais formam segmentos correspondentes proporcionais. O teorema de Thales é útil para calcular certas proporções de comprimentos e proporcionalidade em figuras geométricas, como paralelismo. Também é usado para calcular em trigonometria, quando há a presença de duas linhas paralelas. Através de exercícios aplicados, compreendemos o teorema. Podemos demonstrar o teorema através de uma generalização, onde as retas R, S e X são paralelas e as retas T e W são transversais. Vejam. Exemplo 3. Ao analisar a planta de uma quadra de um determinado condomínio, o engenheiro constatou a ausência de algumas medidas na divisão de certos lotes residenciais. Ele precisa calcular essas medidas do seu próprio escritório. Com base nessas informações da planta, observe o desenho. Com base na planta, devemos calcular os lados X e Y dos lotes. Veja que as laterais dos lotes 1, 2 e 3 são perpendiculares às ruas A e B. A planta satisfaz a relação de Thales, então podemos utilizar o teorema. Descobrir o valor de x. Temos as laterais dos lotes 1 e 2 perpendicular à rua A, que mede 28x, e as laterais do lote 1 e 2 perpendicular à rua B, que mede 20 e 25. Aplicando o teorema de Thales, podemos colocar 28 sobre x igual a 20 sobre 25. Como temos uma proporção, podemos fazer uma multiplicação cruzada, multiplicando x por 20 e 28 por 25. Teremos, para descobrir o valor, como 20x igual a 700. Para descobrir o valor de x, dividimos 700 por 20, logo x será 35 metros. Para descobrir o valor de y, teremos as laterais do lote 2 e 3 perpendicular à rua B, que mede 25 e 40, e as laterais do lote 2 e 3 perpendicular à rua A, que mede x e y. Aplicando o teorema de Thales, teremos x sobre y igual 25 sobre 40. Como temos uma proporção, podemos fazer multiplicação cruzada. Y vezes 25 e 35 vezes 40. Temos agora y igual a 1.400 dividido por 25. Logo, y será 56. Exemplo 4. Ao realizar uma instalação elétrica de um edifício, um eletricista observou que os dois fios RS eram transversais aos fios da rede central demonstrada por A, B, C e D. Sabendo disso, calcule o comprimento de X e Y da figura. Exemplo 4. Nesse exemplo, temos 4 fios paralelos A, B, C e D e 2 fios transversais RS, onde os segmentos AB, BC e CD pertencentes ao fio S medem 15, 6 e Y, e os segmentos AB, BC e DC pertencentes ao fio R medem 15, X e Y. Aplicando o teorema de Thales, temos 10 sobre x igual a 15 sobre 6. Temos uma proporção, então utilizaremos a multiplicação cruzada, onde 10 vezes 6 e 15 vezes x. Logo, ficará 15x igual a 60. Para descobrir x, é só dividir 60 por 15, então x será 4. Para descobrir o valor de y, basta utilizar o teorema de Thales novamente, onde x sobre 8 será igual a 6 sobre y. Como x vale 4, então ficará 4 sobre 8 igual a 6 sobre y. Utilizando a multiplicação cruzada,
4 vezes y, 4y, igual 8 vezes 6, 48. Para descobrir o valor de y, é só dividir 48 por 4, então y será igual a 12.